Paz, viu? Deus te abençoe. Ô, glória! Glória. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou alegre porque mais uma vez estamos aqui nesse culto, não é verdade? Aonde a presença de Deus se faz presente, aonde nós vemos Deus trabalhar na vida de cada um. Glória a Jesus. Tenho eu recebido de Deus muitas bênçãos através de culto em casas. Eu falo sempre para minha esposa até, eu canso de falar que a casa de Deus é esta aqui. A casa de Deus é você, meu irmão. Não é uma casa feita de pedra, de cimento, mas sim, nós somos a casa de Deus. A partir do momento que você se entrega ao Senhor e começa a deixar Ele trabalhar, verdadeiramente você é a casa de Deus. Glória a Jesus. Eu vou falar uma palavra a qual Deus pôs no meu coração nesta noite, para não ficar só. Glória a Jesus. Glória. Jó primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tinha lido em casa, tinha orado ao Senhor, e Ele me deu essa palavra, a qual eu vou compartilhar com meus irmãos. Primeiro de Jó. Uma palavra abençoada da parte de Deus para o nosso coração esta noite. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Pode ler. Está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aí eu vejo aqui que Deus, nesta noite, nos fala acerca de qualidade. Deus, às vezes, olha para nós, não quer a nossa quantidade, mas sim a nossa qualidade. Deus quer pessoas tementes, virtuosas diante dele. Porque esses homens verdadeiramente fazem a diferença. Como o Fábio falou aqui que ele estava lá no Ceará, não é isso? Ceará! E olhou um homem que louvava o Senhor e ele reconheceu que era um abençoado de Deus. E ao mesmo tempo ele trouxe uma profecia na vida deste homem. Assim Deus faz em todos os cultos que a gente vamos, não é? Eita! Ele tem usado diversas pessoas para falar na nossa vida, como tem falado na sua. Receba de Deus, tenha a virtude do Senhor, tenha qualidade diante de Deus. Porque Deus aqui, ele via qualidade na vida de Jó. Ele era reto, temente. A gente tem de ser reto, temente diante de Deus, porque aí o mal vai embora. Quando vem a aflição, quando vem a luta, nós temos de ter confiança que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Se Ele tem falado, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Estas são as palavras que Deus deu no meu coração nesta noite. Eu glorifico a Deus, exalto o Senhor, o seu primeiro dia de culto aqui, né? Novamente. Eu glorifico a Deus, já estava com saudade. Eita! Por este lugar, né? De louvor e de adoração a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palma bem forte para Jesus. Eu quero ouvir uma pessoa, irmão, que eu aprendi a amar. E eu tenho tido ele e a sua esposa como filho. Eu conheci ele aqui no culto do Clóvis. Emanuel, vem cá. Palma para Jesus. Glória a Deus. Glória. Surpresa, né, Emanuel? Nem a Bíblia tem misericórdia. Ah, tá. Ah, entendi. Ele prestou por Silvia. Olha que eu olho, hein? Glória a Jesus. Salve, Senhor, com os pais do Senhor. Amém! Feliz de estar aqui, né, mais uma vez. Onde a gente conheceu, né? É verdade. Essa bênção. Não se arrependeu não, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Ô, glória. E é o verdadeiro profeta. Glória a Deus. Glorificado.
onde? Agora entendi. Então deixamos os versículos aqui no Salmo 27. Veio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que me oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Glória a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu dissestes buscar em meu rosto, no meu coração, te disse a ti, o meu rosto, Senhor, buscarei. Aleluia, Jesus. Não escondas de mim a tua face, não rejeites a teu servo, com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó meu Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda da direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Parecia sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-te, e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Deixar o versículo, o salmo que os irmãos estão meditando, agradeço a oportunidade. Amém. Eita Deus! O nome do pastor que mora aqui, congrega lá em Poá, esqueci o nome dele. Samuel, vem cá. Quer? Sapurá? Vou procurar. Esse pastor desse bigode charmoso aí. Fala para Jesus, igreja. Alabaço e calabás, tecanaço e sério. Hauiteriabás. Sou eu, Deus, que me nasce alabastéria, que aquieta o vento, ao contrário que sopra. E digo, vou eu te usar com autoridade, de probiarrácia. E sou eu, Deus, que estou nesse reboliço e de acordo a esta mudança. Se prepare para o meu mover, porque eu sopro dos quatro cantos e digo, não há precomenávia para onde tu correr, porque esta é a minha vontade e é esta que eu vou fazer. Visito alabaste o teu lar, trabalho ao teu favor, e este papel está entregado às tuas mãos e assinado será, digo eu, Senhor Jeová. Eita, dá glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido, Jesus querido. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou alegre com Jesus por estar aqui, numa congregação em que os corações adoram a Deus em espírito e em verdade. A gente se alegra pelos louvores entoados, pela direção do Espírito Santo sobre as vidas que aqui estão dirigindo o culto. A cada um de vocês que estão aí sentados adorando a Deus. O Senhor é enaltecido, é exaltado no dia de hoje, em que Ele marcou um encontro conosco. Estamos aqui de coração aberto, sabendo que do céu vem grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus
Segunda Crônicas também já foi lido hoje, né? Uma palavra muito forte de bênçãos para o povo de Deus. Eu creio que também Deus tem mais uma palavra para te dar nesta noite. Aleluia! Capítulo 20, Segunda Crônicas. Esta peleja de Deus. São muitos versículos, mas eu vou resumir em 5 essa pregação, porque eu creio que o Senhor dará a direção. Capítulo 20, Segunda Crônicas, diz assim nos versos primeiros: Sucedeu que depois disso, os Amon e com eles alguns outros dos Amonitas vieram a peleja contra o rei Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Aleluia, Jesus. Os irmãos percebem que quando nós recebemos uma notícia que vem tribulação, que vem ventos contrários, e que a paz que está em nosso coração poderá ser tirada, e vem grande temor ao coração de nós quando nós recebemos uma notícia triste ou ruim em que se levanta os inimigos das nossas almas. Mas Josafá, como todo crente que realmente adora a Deus e que confia no Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele apregou um jejum sobre todo Judá e Jerusalém. E após alguns versículos abaixo, diz que mulheres e crianças, homens velhos, toda a faixa etária, se quebrantaram em buscar ao Senhor. Claro que houve temor no coração do rei Josafá, porque não vinha só uma nação contra ele, vinha várias nações, povos descendentes das duas filhas lá de Ló, com ele, que quando se levantaram essas nações, sempre foram inimigas implacáveis do povo de Deus. E então a Bíblia diz, amados irmãos, que Josafá também convocou levitas para que o povo, no momento de turbulência, de provações, viessem adorar a Deus. Somente um crente que teme a Deus, confia no Senhor de todo o seu coração, ele não entra em estado de desespero, mas ele adora a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, porque o Senhor, no meio da prova da sua vida, ele tende a ser exaltado e glorificado, porque ele é Deus. Aleluia. Isaías diz assim: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém escapará das minhas mãos, operando eu, quem pedirá? Louvado seja Deus. Então, quando eles começaram a adorar a Deus na beleza da sua santidade, enaltecendo o nome do Senhor, o Senhor desbaratou todos os exércitos que estavam cercados para tentar destruir Judá e Jerusalém, e o Senhor não permitiu que nenhum deles sequer ficassem vivos nesta batalha. E ele, o Senhor, usando o profeta, diz assim: esta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja, esta guerra é minha. E lá em Êxodo capítulo 14 diz assim, que o nosso Deus é o varão de guerra para garantir vitória para aqueles que nele confiam. Aleluia, Jesus. Então, quando Josafá e todo o povo foi adorar a Deus, foi a hora que o Senhor guerreou as guerras deles e deu-lhes a vitória. Saiba que para ti não é diferente. Você está no meio de uma batalha, muitas vezes você entrou aqui sem nenhuma esperança. Receba esta palavra da parte de Deus, porque Deus está
contigo, Ele não vai deixar você perecer, porque o Senhor dos Exércitos presente está, e Ele já está trabalhando em teu favor. As palmas engrandecem. Em nome do Senhor. Na semana é forte o negócio aqui, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor nessa noite? Glória a Deus, aleluia. É muito baixo, hein? Jesus merece mais. Glória a Deus. Glória a Deus! Dá glória aí, Jéssica. Eita, Jéssica, dá glória. Eu agradeço ao Senhor por estar mais uma vez na presença dEle e poder mais uma vez falar a palavra dEle. Pois tudo que temos que dar graça ao nosso Deus Altíssimo. Amém? E eu sou a primeira mulher que está falando aqui hoje, né? Graças a Deus. Vamos lá. E eu me sinto honrada por estar na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que não existe homem que não peque. Isso quer dizer o quê? Que por mais que nós estejamos na presença do Senhor, em algum momento nós vamos pecar. Porque o único que detém a perfeição é o próprio Senhor. E hoje o Senhor tem falado ao nosso coração, tem falado conosco desde o início do culto a respeito de confiança, adoração e comportamento. Então eu peço que os irmãos abram no Salmo 32. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Todos acharam? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. 32, 1, 2. Amém? Amém. Novamente, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Segundo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Aleluia, Amém? O Senhor tem falado nessa noite a respeito de confiança. Então o Senhor tem dito para nós o quê? Confie em mim, venha a mim, adore o meu nome, fale do meu nome. É o que o Senhor tem dito desde o início desse culto. E o Senhor entra nessa casa, nessa noite, para te dizer: por que duvidas? Por que ainda duvida do meu poder na tua vida? Não sou eu que te dei tudo que tens até o momento? Não sou eu que te dei o nome desde o ventre da tua mãe até o momento de hoje? Tenho te dado, tenho te suprido. Aleluia. Não tenho por que não acreditar e não temer e não confiar nesse Deus. Porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus que entra na guerra para ganhar. Porque se houver alguma testemunha aqui nessa casa hoje que possa dar um testemunho, levante a mão. Qual foi a peleja que esse Deus entrou e não ganhou? Porque se você ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, eu não vejo nada. E até hoje, nada, absolutamente nada, que o Senhor não tenha posto a sua mão e não tenha vencido. Amém? Aleluia, Jesus. Então o Senhor está te convidando hoje para crer, para acreditar. Mas Ele tem dito que bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Então, se existe pecado, junte-se ao Senhor, confesse o seu pecado. A palavra diz: confesse o seu pecado uns aos outros. O Senhor tem dito que, porque o arrependimento está na sua mente. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando para mim. O seu maior problema hoje
é que você ainda está dando ouvido a Satanás. Ele tem falado no seu ouvido, eu não sei quem é, o Senhor ainda não me revelou. Mas o Senhor está falando claramente ao meu ouvido. Você ainda está dando vazão a Satanás. Você ainda está dando vazão às palavras de baixa estima. Você ainda está dando vazão à depressão. Você ainda está deixando com que sua vida seja levada pelas mãos do inimigo. Porque você ainda não percebeu que eu estou do seu lado. Aleluia. Você ainda não percebeu que a minha mão está sobre ti. Aleluia. Mas o Senhor, Ele não é mal educado. Ele espera o seu primeiro passo. O Senhor, Ele só tem uma ação diante da tua reação. Você primeiro tem que reagir. Você não pode ficar simplesmente parado. Você tem que tomar uma atitude. E essa atitude é uma atitude de fé. É uma atitude de acreditar, de confiar. E você quer saber qual é o segredo dessa noite? Adoração. Aleluia, Deus. Louvor. Aleluia. E o Senhor tem te perguntado: o que você tem tocado no rádio do teu carro? O que você tem ouvido dentro da tua casa? Quando o Senhor falou que o Fábio ouviu da praia uma voz, e essa voz não estava adorando ao Senhor, o Espírito Santo te incomodou para que você saísse do lugar. A mesma coisa o Senhor está dizendo hoje para você. Eu não entrei na tua casa ainda porque você não me deixou entrar. Aleluia. Eu não entrei ainda e não fiz a minha obra porque eu tenho promessas. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Mas as minhas promessas não estão juntas com o mundo e não andam com o pecado. Meu Deus. É necessário se lavar, se limpar, se consertar com Deus. E a partir do momento que você se consertar com o Senhor, as promessas serão liberadas. Aleluia. E assim como Daniel, na primeira oração, o Senhor já tinha liberado. O Senhor já tinha liberado a bênção para Daniel. Mas era necessário perseverar. Então não adianta você louvar um dia, você adorar um dia, ou ir ao culto uma vez por mês, ou mesmo uma vez por semana. Se a presença do Senhor não está constante na sua vida, se ela não está constante na sua casa. Eita! Ninguém dá glória, mas eu dou glória a ti, Jesus. Aleluia! Eita! A presença do Senhor é tão forte, tão forte. Oh, aleluia. Aleluia. Quem te disse que eu não estou contigo? Aleluia. Aquele que te humilhou, aquele que falou, e aquele que foi bater na tua porta para te falar aquelas palavras, foi o teu Deus que entrou hoje. E eu te digo, eu vou na frente. E agora o que eu te digo é eu e você. Calamaço e decanta maná. Dá glória a Deus que Jesus foi. Dá glória a Deus. Glorifica. Porque está Deus. Ele calababara para xarabarabara. Oh, te glorificamos, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus. Aleluia. Pega a mão do seu irmão e começa a sacudir a mão dele. Irrita esse irmão porque acredita na glória. Irrita esse irmão porque acredita na glória. Glória, 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 Deus, aleluia. Glória, glória, Olha aí, toca aí. Ah, coisa linda! Olha aí, palhaçada na calabacera. Quem aqui entrou com uma dor muito forte na coluna? Quem tem sofrido com dor na coluna? Que essa dor não tem deixado você dormir, vem aqui na frente, que o Senhor quer te curar nessa noite. glória a Deus, aleluia, meu Deus. Santo é o nome de Jesus, aleluia.
abençoada. Te amo, Jesus, porque tu és Deus. Tu és maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Cadê o varão aqui, gente? Glória a Deus. Aleluia. Forte. Santo, Glória. santo, 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 santo. Meu Deus. Levanta a mão agora, levanta a mão. Glória a Deus, Jesus querido amado. Eita Deus. O milagre, Senhor Jesus. Basta tuas mãos santas da planta do dedo dos pés da cabeça. Jesus querido amado. Cura, Senhor. Deus, opera, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Dá um abraço nele. Ó, glória. Beba. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, glória. Aleluia, dobrado. Glória. Te amo, Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão. Jesus querido. Olha aí. Abra. Dá fogo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agradecido, Jesus, aleluia. Louvado e agradecido. Meu Deus, alabacalabadacala. Ai, Jesus, Aleluia. eita, Deus. Ai, Jesus Santo, aleluia. Glória a Deus. Habitação do Pai. palavra do Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade e a palma do meu Senhor. Quero ver a missionária. Cadê a missionária? Vem cá. Mulher do fogo, eita Jesus. Essa é das minhas, meu Deus do céu. Ô, glória! Meu irmão, tem fogo aqui? Tudo bom, minha querida? Eita, glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém. Estou bastante feliz, alegre, porque com toda certeza Deus está em nosso meio. Eu pude contemplar o Senhor descendo do céu presente para cada um de nós nesta noite. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus está trabalhando aqui de uma forma especial. Creia que você não vai sair daqui com as mãos vazias. Deus é maravilhoso, Ele está contemplando a tua vida, Ele sabe a tua necessidade. Ele é fiel. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo